Podcast PVC, feito para você. Fala galera, chegando mais uma edição do podcast PVC. Feito para você aí, para todo mundo. Estamos entrosados. Então, Yesh, vamos lá, edição de número 50. Vamos fazer um papo diretamente com o Rio de Janeiro. E lá vou eu para testar a minha pronúncia. Com vocês, Matheus Steinmetz Coelho. Seja muito bem-vindo. Como que pode? O nome de fácil, complicado e fácil de novo depois. Não, mas ficou bom. A pronúncia ficou boa. Matheus não sei o alinhado. que Coelho. Tá alinhado. É isso aí. É que a gente, né, brasileiro, fala tudo do jeito que está escrito, né? Só que no alemão, o S tem meio que um Steinmetz. Então, e a pronúncia, a sílaba forte é o E-I-N, né? Stein, não é... Cara, eu tenho essa facilidade... Antes de falar seu nome, cara. Eu fiz um curso, fiz um mestrado, doutorado em alemão. Não, mas o meu pai, ele é de rádio, e aí ele teve que falar muitas coisas em alemão durante os anos de rádio, e aí algumas coisas eu aprendi com ele, pela pronúncia que ele fazia, eu já tenho meio que uma experiência de olhar assim, cara, isso aqui se fala Steinmetz, não é Steinmetz, tipo, tem gente que vai falar Steinmetz. Schweinsteiger. Schweinsteiger, é assim que fala. Tá profissional, pai, nem precisa estudar nada. Matheus, quando a gente parar de falar do teu sobrenome, vamos começar a falar da tua carreira. O Matheus, que é de Santa Catarina, né, Matheus? Explica para nós aí qual é a tua origem mesmo, para o pessoal entender, porque dificilmente alguém não vai compreender aí esse sotaquezinho lá de Santa Catarina, que eu acho lindo, e é parecido até aqui com o sotaque de Portugal, é parecido, assim, o tom, né? Boa tarde aí, pessoal. Para vocês, acho que é noite, né? É isso aí. Então, eu nasci em Florianópolis, mas morei a vida toda na grande Florianópolis, né? Então, eu sou dali. Realmente isso, o vocabulário, o sotaque é bem particular, né? Onde acaba indo, as pessoas falam, ou é Catarina ou é carioca. Geralmente, logo de cara já falam isso, né? Fazem esse comentário. Mas eu acho que a pronúncia é uma característica nossa, né? A gente diz que quem nasce lá na ilha é manezinho e o sotaque é nesse sentido. Sim. E eu tenho a felicidade de ter nascido lá porque eu gosto muito, muito de lá mesmo. É um lugar que eu me sinto bem, enfim. E eu tenho orgulho de ter nascido lá. Acho que é isso. E é um lugar lindo, né? Não sei, Yesh, não lembro se tu já foi para lá. Acho que Florianópolis não, né? Não, Santa Catarina nunca fui. Cara, Florianópolis é um negócio meio que absurdo, assim, porque tu imagina que tu tá numa ilha, porque literalmente eu não sei se ela é uma ilha, até o Matheus vai nos corrigir. Ó, é uma ilha mesmo, viu? Então, tipo, é algo assim impressionante, sabe? A praia ali é algo absurdo, porque assim, quem nasce lá no Rio Grande do Sul tá acostumado com as praias feias lá do Rio Grande do Sul. Aí passa a divisa ali, Santa Catarina, parece que tu tá nas Bahamas, assim, Cancún, sei lá, parece que é outro nível. E eu ia te perguntar, agora é a opinião, né? Não é de acordo com a tua experiência, é a opinião mesmo. O atleta de futebol, por exemplo, esse menino aí, ele tava, treinando, faz o gol. Cara, eu acho que o Yesh vai concordar comigo. Eu vou tirar a camiseta, mas não é porque eu não quero mostrar o patrocinador, não é por isso, é porque eu tô muito feliz. Qual é a tua opinião, Matheus? Os caras querem até acabar com isso, por causa que é o momento em que vai aparecer o patrocinador. Mas e o momento do profissional lá, cara, que quer extravasar, pô? Eles esquecem disso? Eu acho que assim, quem tá ali diretamente ali no jogo, tu sofrer um gol, momentos críticos, né? Tu sofrer um gol e fazer um gol, cara, é um estresse mental muito grande. Mas muito grande. Então eu não repudio, óbvio, que por ser a regra, a gente entende que não deve ser tirada a camisa, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Tá na regra. Tá na regra. Eu sou do tipo de pessoa que cumpre regras. Sim. Então, assim, só que eu entendo que envolve muito mais emoção e o coração do que a razão, entendeu?
Então é uma coisa assim, destravada, sabe? Tipo, extravasei, sabe? Me libertei, é uma coisa do tipo. Então, eu não julgo. eu acho que acaba sendo uma coisa assim até positiva, assim, porque a gente que fica ali concentrado diariamente, semanalmente ali no jogo e tal, e todo mundo, a torcida também, espera que o gol saia. O gol saia ao momento que o cara tá com um copo de cerveja para cima, abraça o desconhecido, Isso. enfim, esse tipo de coisa. A gente não pode fazer nada enquanto profissional, né? Eu digo profissional que está atuando ali na rotina do jogo, né? Pô, não posso fazer nada, cara. Então, assim, eu acho que é meio também... É difícil, mas eu entendo o jogador que faz, entendeu? Não... Eles eu entendo que é tão... regra, eu entendo que é regra, mas também, pô, a nível emocional... Sim. Muito difícil controlar uma regra não pode que ter uma regra cortando, emoção, né? Ela tá cortando a emoção do futebol, porque pô, ele tá tendo que, vamos dizer, o cara tá no momento lá H, né, com a excelentíssima, e é a mesma coisa que tem que segurar e não pode terminar sabe? É a mesma coisa, cara. E o Yes estava falando antes em regras da FIFA, eu vou mandar um e-mail para a FIFA sugerindo assim: se o jogador tá há mais de 5 jogos, ele é atacante, tá há mais de 5 jogos sem fazer gol, ele pode tirar a camisa e não leva amarelo. O que tu acha, Yes? Gostei da ideia, mano. Porque ele imagina, ele tá 5 jogos, cara, na agonia, ele vai ter que tirar. Tem que tirar a camisa, bater no gol, né? Cada um extravasa de uma maneira. Eu acho que tem coisas que extrapolam, né? O cara ser antiético, ofender torcida, esse tipo de coisa. Pisar no escudo. Isso aí eu não concordo e não acho interessante. Agora, quando ele envolve ele, isso. Eu tirar a camisa, pô, cara. Ou às vezes algumas situações também que o cara corre até em direção à torcida, vai no alambrado, esse tipo de coisa assim, né? Hoje em dia nem quase tem mais alambrados nas arenas aí, enfim, né? Mas vai na direção da torcida, pô, assim, né, pra gente ter noção. Às vezes as pessoas sabem que time de massa tem apelo social, as pessoas sabem. Mas elas não sabem o tanto quanto isso acontece, cara. De na porta do CT ficar muita gente, dia de viagem ficar muita gente. Pô, a torcida chama o jogador chama a torcida, na hora não... Pô, mano. Pois é. É meio que... Pô, o cara passa 90 minutos gritando teu nome, te incentivando. Ou o contrário também, pegando no teu pé, tá na torcida adversária, o cara pegando no teu pé, pô, tu faz o gol. Putz, é uma coisa assim... É emoção, não adianta. Emoção. E daqui a pouco, se o jogador tirar a camiseta e estender ela, que nem o Messi teve um lance que ele tirou e estendeu ela, né? Ele tá mostrando ali o patrocinador, então ele não pode levar amarelo. Eu acho que muito mais até onde meu entendimento permite, é muito mais pelo um ato, digamos assim, antidesportivo, de tirar a camisa, do que restrição a patrocínio, esse tipo de coisa. Acho que acabou associando que, pô, tá tirando a camisa e o cara que acabou botando dinheiro no time, coisa do tipo, sabe? Mas a regra em si é pelo ato antidesportivo, o cartão amarelo é por causa disso. A regra, sim. Só que dentro do clube, se tu conversar com o presidente e o dirigente, eles vão falar isso, o patrocínio vai ficar enlouquecido. Pô. Logo o Messi. A gente também tem que destacar, Matheus, essa passagem pelo Desportivo Brasil, né, em São Paulo, que eu quero que tu me diga, porque todo mundo me fala. É o clube que a base desse clube é incrível. Saem de lá jogadores para tudo que é clube do Brasil e também para fora. Eu não vou lembrar agora de nomes, mas eu sei que o Breno do Grêmio, goleiro, é do Desportivo. Olha aí, ó. Aí, ó. Só tem uma medalha de ouro olímpica no peito. Quer mais que isso? Pô, tá louco. E assim, é verdade, então mesmo, o Desportivo Brasil, o foco dele é a base, porque parece que eles têm o profissional, assim, meio que, tipo, só porque é obrigatório, né? Mas o nosso foco é a base, é mais ou menos isso? Não, o clube, o foco é a formação de atletas. Só que o foco maior mesmo, desde que entrou a administração chinesa, né? Porque quem mantém o clube é o Shandong Luneng da China. É isso aí. Que bom que tu falou. Que isso. agora não é mais Shandong Luneng, né? É Shandong Taishan, enfim. Isso. Mas o escudo se mantém, enfim. Pequenas alterações. A mantenedora é chinesa. Então,
o propósito, de fato, do clube é o intercâmbio entre Brasil e China. Tá, Esse é o legado do clube. entendi. E, paralelamente, eles sabem que o forte do Brasil é o atleta de base, aquele talento que acaba de aparecer, digamos assim, para fazer o encaminhamento da venda, né? Então, assim, o clube, ele tem, digamos, inicialmente essa questão. O profissional hoje disputa o Paulista da Série A3 e a Copa Paulista, né? Tá tendo a Copa Paulista agora. O campeão da Copa Paulista dá vaga na Copa do Brasil ou Série D. Então, o Desportivo é um dos times invictos da Copa Paulista. Então, o trabalho o trabalho profissional, da equipe profissional, ele existe também. Esse ano eu estive no profissional também, atuando no profissional. Então, existe um investimento financeiro, só que a gente tem que ter entendimento que, tu disputar uma Série A3 de Campeonato Paulista, tinha Noroeste, tem Comercial de Ribeirão Preto, São Bernardo, equipes de muita tradição, que também tem muita força. Marília tradicionalíssimo no início da década de 20, aí, no século XXI, aqui no início do século XXI. Enfim, é uma série de times tradicionais. Votuporanguense, que também é clube empresa, que tem um time forte, um estádio forte, enfim, uma estrutura boa. É difícil, não é fácil. E daí a equipe profissional acabou, por vezes, fazendo essa mescla do sub-20, sub-23, com contratações, né? Então, muitos atletas de base acabam rapidamente já indo para outros clubes, né? Então, do período que eu estava no Desportivo, jogador para o Palmeiras, jogador para o Flamengo, digamos assim, até uma rotina comum, sabe? Red Bull Bragantino, acaba a estrutura é impecável, o CT é muito grande, tem 5 campos de treinamento, piscina, departamento médico, refeitório, a loja, mais de 140 atletas, tem um hotel dentro do clube. Sim, é uma estrutura muito grande. Só que, mais uma vez, o foco é o intercâmbio China-Brasil e essa formação de atletas também, né? Então, tem vários, cara, mas muitos. Se a gente talvez vai falar que um ou outro pode estar sendo injusto com os demais, né? Sim, a gente falou do Breno. Tem o Gustavo Scarpa é formado no Desportivo Brasil. O Rodrigo Muniz, agora recente, que estava no Flamengo, que foi para o Fulham da Inglaterra. Ele até onde eu sei, né? O vínculo dele é Desportivo Brasil. Ele foi para o Flamengo por empréstimo do Desportivo Brasil, né? Sim. E tem uma série de jogadores. Então, pois é, eu lembro que, por exemplo, o Diego Souza, quando ele foi para o Palmeiras em 2008, no contrato diz que ele pertencia ao Desportivo Brasil. Tipo, e se tu for ver, tem vários casos, assim. Parece que eles compram o jogador para utilizar em outro clube e usar como vitrine. Ou eu tô sendo... Não, é que antes era a Trafic que era dona do clube. Então tinha essa situação de fato. Hoje a mantenedora do clube já não é mais a Trafic, há muito tempo, né? É a estatal chinesa. Então, tem essas situações de jogadores em clubes maiores de futebol brasileiro via empréstimo, principalmente na base, mas eu não posso aqui entrar em detalhes no sentido de... Porque eu também não sei, né? Mas isso aí por que é feito. Não, o que eu sei é que o foco é o intercâmbio chinês e essa formação de atletas. Isso tem muito mais... menino do sub-14, sub-15, sub-17, sub-20... menino de avaliação, é muito jogador. Então, o trabalho do clube é muito bem feito nesse sentido, sabe? Mas muito bem feito mesmo. Se fizer um filho, manda pro Desportivo Brasil. Ou pra Catalunha. Tem uma entrada muito grande, porque é um clube muito forte na base. Muito forte na base. Então, ano passado, por exemplo, a gente caiu no Paulista de base, no Sub-17, pro Corinthians. E o Corinthians foi ser campeão. A gente caiu já no mata-mata. Na mesma semana que o Inter e o São Paulo estavam disputando a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, a gente eliminou o Sub-20 do São Paulo no Campeonato Paulista Sub-20. Então, as equipes de base do Desportivo são muito fortes. Então,
a gente joga de igual para igual. Jogava, né? Porque hoje não estou mais Jogava. jogava. Mas tem grandes amigos lá. Só que o trabalho é profissional, é nível profissional mesmo. Qualidade extrema. O pessoal que está lá trabalha muito bem. A gente já ouvia falar, né, e acho muito bem, agora comprovando com alguém que esteve lá e viu com os próprios olhos, né, que realmente o trabalho deles é sensacional. Bom, vou encaminhar aqui para minha última, Matheus, depois o Yesh faz a dele. Você falou antes na pressão de jogar num clube do tamanho do Vasco. Ao mesmo tempo que tem a pressão, tudo tem o ônus e o bônus, né? Para ti, quais são, assim, as vantagens para ti como um profissional de estar neste momento num clube como o Vasco da Gama? Eu até vou tentar aqui me meter na tua resposta. Para currículo, quanto isso te ajuda? Tipo, ter no currículo ali, pô, cara do Vasco, caralho. Eu acho que, além de ter a oportunidade de hoje estar no clube, ser funcionário do clube e tudo mais, eu acho que o trabalho é marcado e o currículo fica forte com conquistas, realmente efetividade, né? Sim. A gente sabe que pessoas ficam marcadas negativamente se o clube não vai tão bem. Então, eu acredito que um bom trabalho vai condicionar bons resultados e os bons resultados vão alavancar cada vez mais a minha carreira e a carreira de todos que estão no clube. Como eu falei no início, o pessoal trabalha... Cara, é direto, 24 horas, não para. Então, assim, todo mundo em prol de colocar o Vasco na primeira divisão. Então, acredito que é nesse sentido. E eu, particularmente, acredito que o passo de hoje estar aqui, ele é importante, a nível pessoal, a nível profissional. Só que eu acho que a gente vai ficar ainda mais, digamos assim, em evidência, caso a gente cumpra aqueles objetivos que foram estabelecidos para a gente. Não cabe dizer o que mas acho que todo mundo sabe, o Vasco na segunda divisão, o intuito é subir, é o acesso. Claro. Então, igual o Grêmio, igual o próprio Cruzeiro, são equipes que têm uma relevância a nível nacional e internacional muito grande. Então, a gente poder ajudar, a gente sabe que é uma tarefa de várias mãos, né? Então, verdade. Se eu cumprir bem aquilo que me pedem, eu sei que eu estou ajudando. Se o outro cumprir bem aquilo que pedem, vai estar ajudando também. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Assim. E sem falar em números, é o melhor momento financeiramente da tua carreira como analista de desempenho? A carreira do analista, ela não tem assim uma referência financeira exorbitante. A gente não pode dizer desse tipo, né? É um setor emergente dentro do cenário do futebol, mas eu não posso reclamar em nada daquilo que me é oferecido. Nada, absolutamente nada. Eu só tenho que... Tudo que me foi, independentemente se é baixo ou alto, é estratosférico ou não estratosférico, aquilo que foi combinado comigo, eu não posso reclamar em nada. Então, às vezes as pessoas acham que, tem que... Não, eu acho que o que é acordado não sai caro. Então, o que o Vasco combinou comigo está sendo cumprido perfeitamente. O que foi o Desportivo Brasil cumpriu comigo, apresentou para mim, cumpriu. O Guarani, a mesma coisa, enfim. Então, acho que a experiência nesse nível também é bem positiva, é bem satisfatória. Não tem nada do que reclamar, nada. Perfeito, é isso aí, a gente quer sucesso. A gente quer o sucesso dos profissionais do futebol, porque o Yesh sabe aqui, a gente já falou com vários, e é uma porcentagem pequena que tem condições assim de tirar onda financeiramente. O resto vive com uma média. Eu quero dizer, eu acho que as pessoas têm que desmistificar esse tipo de coisa, né? Óbvio, todo mundo sabe, mas parece que finge que não sabe, né? Eu ia dizer, é óbvio que como em qualquer outra área, qualquer outra, a gente sabe que determinada função em determinado lugar, com determinada hierarquia, vai receber mais. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber, fulano de tal, tá no clube tal, disputando tal campeonato. Ele não vai receber tanto que o outro. Ele está numa escala hierárquica superior aos demais, entende? E a nível do staff é a mesma coisa. A gente sabe muito bem.
A gente ouve falar, pô, fulano de tal recebe tanto, outro recebe tanto. Eu acho que é proporcional ao teu momento, aquilo que o clube pode pagar. Aquilo que o clube, de novo, aquilo que o clube acordou comigo, ótimo. Pronto. Ô, Matheus, vou deixar minha última então aqui. Rafael já deixou a última dele. Vou deixar a última dele. É bom saber que você está ganhando bem pra caramba. Depois você vem para Portugal aqui fazer pessoalmente com a gente. Vai bancar churrasco também. Que o Vasco é um time gigante, então. Cara, e em relação ao seu trabalho no Vasco, né, como analista, porque é um time gigante, certo? Então, você sente alguma dificuldade a mais, tipo assim, cara, eu não vou dar conta, mano. O que o Vasco está pedindo para mim fazer nesse trabalho é muito difícil? Ou ele é igual em todos os lugares que você passou, só que com mais qualidade para o seu Vasco? Como que é a sua função? Te dá dor de cabeça trabalhar com isso no Vasco? Eu acho que eu tive a sorte, independentemente de ser aqui no Brasil ou em Portugal, de trabalhar com boas pessoas e bons profissionais. Eu acho que isso é a primordial das coisas. Porque, por exemplo, eu cheguei aqui no Vasco, tem uma rotina particular do clube, que eu, no primeiro momento, eu falei assim, pô, isso eu não fazia, mas eu tinha conhecimento para fazer, só que eu precisava entrar na rotina do clube. Quando eu cheguei aqui, as pessoas literalmente falaram assim, Matheus, a gente faz dessa maneira, a gente precisa que tu entregue isso aqui, qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, isso dá segurança para tu fazer o trabalho. Nos outros clubes que eu passei também, existiu, pelo menos comigo, na minha realidade, não vou falar de outras realidades, estou falando da minha realidade, pessoas que a todo momento se deixaram à disposição, assim, ó, Matheus, o prazo do relatório tal é tal dia, e tu precisa fazer isso aqui dessa maneira. Não era do tipo assim, ó, toma aqui a batata quente e vai, entendeu? Então, sim. O que eu sinto, que a dinâmica do clube ela vai mudar. Os relatórios que eu entregava eram diferentes em cada lugar que eu fui. Mas a base, ela se mantém. Aquilo que a gente trabalha a nível de material de vídeo, a material de relatório descritivo, que a gente acaba dizendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o X da questão não é a câmera, o computador, não é isso. São as pessoas que estão por trás do processo. Eu encontrei aqui pessoas que entendem muito do jogo, querem ajudar, têm experiência dentro do próprio clube, fora do clube, então isso te dá segurança para trabalhar. Porque quando tu chega sozinho para a função de análise, eu acho que é muito mais assim, estranho no primeiro momento, porque, pô, eu cheguei sozinho, o que o treinador quer, o que o clube quer? Eu cheguei aqui num lugar que as pessoas, elas conseguem me ajudar, conseguem me dar um norte, no nível daquilo que elas precisam. Daí vai a minha sensibilidade do profissional que eu sou, daquilo que eu me especializei, daquilo que eu venho aprimorando, e dizer, ó, acho que isso aqui é mais importante, isso aqui talvez não seja adequado para esse momento, coisa do tipo. Assim, onde eu passei, eu só trabalhei com pessoas, na maioria, né? Na maioria, digamos assim. A grande maioria disponíveis a ajudar, com ideias claras do que queriam fazer. E eu acho que isso é, cara, eu acho que isso é fundamental. Porque, por exemplo, a câmera que a gente tem aqui é a câmera que eu já tive em outros lugares. Então não é o equipamento em si. O trabalho é feito por pessoas, entende? Então, não adianta a gente ter um computador da NASA aqui, fazendo uma analogia aqui, e as pessoas no dia a dia não conseguirem dominar aquilo ou não conseguirem se ajustar perante aquilo ali, entendeu? Eu acho que eu encontrei aqui pessoas, pô, top. Boas pessoas e bons profissionais. Acho que a tendência é cada vez mais. Pronto, perfeito. Então quer dizer que o clube vai melhorar mais. Perfeita resposta. Eu acho que tudo envolve. Porque o que eu costumo dizer assim, se eu fizer o meu bem feito, a pessoa do meu lado, da minha função, fazendo bem feito e faz muito bem feito, pô, a gente vai conseguir entregar uma coisa, garantir o nosso lado, entendeu? O outro que vai fazer a função dele num outro setor também faz muito bem feito, é uma soma de coisas que em tese, nos levam para a vitória, em tese, porque a gente sabe que tem uma série de coisas que às vezes a gente não consegue controlar. Com certeza. Mas daquilo que eu acredito no meu viés profissional, eu tenho que fazer o meu bem feito,
eu confio demais no pessoal que trabalha comigo, que eu trabalho na realidade com eles, né? Eu sou o novato aqui, então eu que trabalho com eles. Então, pô, eu cheguei num lugar que as pessoas querem ajudar, querem trabalhar. Pô, em todo lugar que eu fui foi assim, então é uma sensação de... Isso que é importante, né? Um bom ambiente, né? Exatamente. Essa é o que define. É. Matheus Steinmetz Coelho, cara, foi muito legal, te agradeço pela Muito disponibilidade. obrigado. Tirou aí um tempinho da tua rotina, pô, o cara tá no Vasco da Gama, pô, elite do futebol, e tirou um tempinho para falar com a gente aqui, então, mais uma vez, muito obrigado. E o Matheus, ele é um dos caras aqui do podcast PVC, um dos mais parceiros do nosso projeto, ele entende o nosso objetivo, que é desmistificar essas coisas do futebol, trazer o profissional com liberdade assim para falar, para poder explicar como que é o futebol lá por dentro. Então a gente está conseguindo fazer isso aqui no podcast, e eu estamos conseguindo, graças a pessoas como tu, Matheus. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Não, que isso, eu acho que a gente está num período do mundo que as pessoas elas conseguem ter várias ideias, só que precisam de outras pessoas para confirmar a ideia. Talvez a ideia era muito boa, se alguém não se dispor em falar, talvez, pô, uma baita ideia, mas ninguém fala nada, nenhuma pessoa. Daí, pelo que comentou, é o podcast número 50. 49 agregarem alguma coisinha na ideia que era originária de você. Então, acho que é muito isso. De novo, eu falo muito isso. Independentemente se é no futebol, em qualquer coisa. Se cada um ajudar um pouquinho o outro, as coisas... Um realiza o sonho do outro, um ajuda na vida do outro, uma coisa tipo assim. Até a próxima. Valeu! Até a próxima. Tchau.